Bolívia. Eu estive no Japão há pouco tempo, há alguns anos atrás, e foi um prazer estar no Japão. Um abraço para todo o pessoal que acompanha a nossa classe bíblica no Japão. Pastor Boger, a pergunta dela não somente é interessante, como tem a ver, sim. Se você vai para Daniel 2 e você lê os versos 45 em diante, você vai perceber que na visão que Deus deu a Daniel sobre a estátua, você vai perceber que no fim da visão aparece uma pedra lançada e essa pedra atinge os pés da estátua. E se você observar bem, a estátua de Daniel 2, ela tem 4 metais. E esses 4 metais representam 4 impérios que dominariam o mundo. E depois, o lançar da pedra mostra que os reinos do mundo serão destruídos. Quando a pedra atinge a estátua toda é quebrada e os reinos do mundo perdem a sua força. E essa pedra cresce, mostrando e significando o reino de Deus que está sendo estabelecido para sempre. Inclusive, na primeira meia hora da classe bíblica, pastor Boger, eu mencionei esse detalhe de que o reino de Deus será estabelecido para sempre e que os reinos dos homens vão passar. É justamente essa mensagem das trombetas. Cada trombeta que é tocada anuncia a queda dos domínios e impérios humanos, mas ao toque da sétima anuncia a volta de Cristo e o estabelecimento do reino eterno, o reino de Deus. Pastor Luiz, muito obrigado por essas respostas. Olha só, nós temos várias pessoas aí que estão mandando a mesma pergunta. O Antônio José e Melquisedeque Carlos são exemplo desses que estão mandando aí essa pergunta. No toque da sétima trombeta, a porta para o arrependimento já estará fechada? Ou seja, não será mais possível obter salvação? Quando tocar essa trombeta, quem está salvo, não tem mais como a gente pregar, ninguém mais pode aceitar, se arrepender. Já tem os 2 grupos definidos, salvos e perdidos. É isso mesmo? Temos aí uma base para isso, pastor Luiz? Isso tem uma relação aí com esse momento da sétima trombeta? Excelente pergunta. Muito obrigado a todos que fizeram essa pergunta ou perguntas similares. E o pastor Boger resumiu todas em uma só pergunta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A porta da graça se fecha quando Jesus terminar o seu trabalho de intercessão no céu. Isso vai acontecer um pouco antes da volta de Cristo. E o sinal para você saber que a porta fechou é a queda da primeira praga. Agora veja, nós agora estamos falando das pragas, ok? Então veja, o sinal para você saber que a porta se fechou é a queda da primeira praga. Aí sim estará fechada a porta da graça. A partir do momento em que a primeira praga cai e a porta da graça se fecha, aí sim não haverá mais arrependimento. Quem estiver salvo estará salvo para sempre e quem estiver perdido estará perdido para sempre. Entendeu? Agora, se nós entendemos que a sétima trombeta ela anuncia a volta de Cristo, nós temos que entender que nesse processo de anunciar a volta de Cristo, nós já estamos vivendo, porque nós estamos anunciando, pastor, fortemente a volta de Cristo. A igreja nunca pregou tanto sobre a volta de Cristo como agora. Cada vez que nós pregamos, pastor, é a trombeta sendo tocada. Cada vez que nós fazemos uma mensagem, um sermão, um apelo, uma classe bíblica, por exemplo, nesse momento aqui, pastor Boger, nós estamos tocando a trombeta. Tocando a trombeta e tentando chamar a sua atenção para a volta de Cristo. Agora, a porta da graça só se fechará no momento em que Jesus sair do santuário. E o sinal para você saber que a porta fechou é a queda da primeira praga mencionada em Apocalipse capítulo 16. Mas uma coisa eu quero adiantar para você. De acordo com Apocalipse 3, versos 7 e 8, a porta da graça ainda está aberta. E, portanto, há chance de salvação para o Senhor, para a senhora, para mim, para cada um de nós. Pastor Boger. Excelente, pastor Luiz. Que bom podermos aí ter tantos amigos conectados e interessadíssimos nesse tema. Veja só, a Ângela Maria de Oliveira, ela pergunta o seguinte: pastor Luiz, qual é a relação entre as trombetas e os flagelos? Terá algum momento em que eles se interligam? O senhor já mencionou agora, quando cai a primeira praga, já está fechada. Mas tem ligação, eles estão interligados? Ou se eles têm uma conexão em algum momento
dá um toquezinho também, o senhor já mencionou, mas só para afinar bem essa resposta aí da nossa amiga Ângela Maria. Ângela Maria, se você pegar o nosso guia de estudos, você vai perceber que nas últimas páginas, na página 108 e também na página 109, você vai encontrar, e também na 110, você vai encontrar as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e também as 7 pragas. Observe, presta bem atenção. As 7 pragas, elas vão cair a partir do momento em que fecha a porta da graça. Deu para você entender? Ao passo que as 7 trombetas, elas já vêm sendo tocadas antes. Então, tem uma relação, sim, tem uma relação, mas elas não acontecem simultaneamente. Isso é importante você entender. Existe alguma relação? Existe. Mas elas não são tocadas simultaneamente. As 7 trombetas são tocadas antes, sendo que a 7ª culmina com a volta de Cristo. Ao passo que as 7 pragas cairão a partir do momento em que fecha a porta da graça. Deu para você entender? A relação que tem é mais da 7ª trombeta, que ela aí sim passa pelas 7 pragas, porque está anunciando a volta de Cristo Jesus. Pastor Luiz, olha, nós temos que ter aqui umas 2 horas para responder as perguntas, né? Rapidinho, qual é a primeira praga? As pessoas aqui estão preocupadas. Qual é a primeira praga? Eu tenho que saber. Se quando ela caiu, já estou seguro. Né? Exatamente. Muita gente perguntando qual é a primeira praga. Não. E depois tem uma pergunta bem quente aqui, polêmica, que vai ser muito boa. E tem um detalhe, tem gente achando que o Covid-19 já seria a primeira praga, né? Alguns acham isso, mas não é verdade, não. Veja o que diz a Bíblia sobre a primeira praga. Apocalipse 16, versos 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreveram úlceras malignas e perniciosas. A primeira praga são úlceras, feridas, são cânceres nas pessoas, como diz o verso 2, que adoram a besta e também a sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Atenção, só para você entender, as 7 pragas, elas são a manifestação da justiça de Deus, enquanto que as 7 trombetas são alertas de Deus para a pessoa se arrepender. Deu para entender, pastor Boger? Veja, as 7 trombetas, elas alertam o mundo para o que vai acontecer, enquanto que as 7 pragas, elas são a manifestação da ira de Deus e da justiça de Deus. Excelente, pastor Luiz, muito obrigado. Agora tem uma pergunta que realmente alguns estão fazendo aqui, eu dei uma olhadinha rápida, enquanto a nossa equipe também vai mandando para a gente as perguntas. Olha só que interessante aqui, a Célia, ela dá boa noite a todos nós, e ela pergunta o seguinte: desde pequena eu fui ensinada que vai ter um momento que a gente tem que sair das grandes cidades e ir para os lugares retirados, porque vai ter um momento muito de perseguição, o tempo realmente do fim do fim. Agora, ela pergunta o seguinte: quando tocar a 7ª trombeta, vai ser esse momento? Qual é a indicação? E junto com isso vem a lei dominical. E aí várias pessoas colocando aí nas nossas redes sociais, a lei dominical, você vê que foi meio que ligado com o fechamento da porta da graça, a primeira praga. Quando que nós vamos ter que realmente estar aí saindo das grandes cidades? Eu vejo que esse movimento agora que a pandemia trouxe, tem muita gente falando nisso. Mas, pastor Luiz, acalma o coração do povo aí, diga para eles quando que tem que ser esse momento. Se nós estamos aqui agora pregando, o senhor e eu vamos ser o último a sair daqui. Nós vamos pregar até o último minuto. O pastor tem esse compromisso. Mas lei dominical, quando que temos que sair? E realmente se isso tem a ver com a 7ª trombeta ou não? Bom, é o seguinte, para responder bem claramente a sua pergunta, é o seguinte: de acordo com a Bíblia e de acordo com o espírito de profecia, o momento em que as pessoas vão sair das grandes cidades é o momento em que for feito o decreto dominical. E o decreto dominical será feito antes do fechamento da porta da graça. Portanto, quando o pastor for dado o anúncio da lei dominical, que é a imposição da guarda do domingo e a pressão para as pessoas trabalharem no sábado,
essa lei dominical é o sinal para sair das grandes cidades, ok? Não é o toque da sétima trombeta, não é esse o momento. O momento é quando for dado, feito o decreto da lei dominical. Isso está em Apocalipse 13, versículos 13, 14, 15 e 16, porque aí fala da marca da besta e da imagem da besta. Nós vamos falar sobre esse assunto da besta mais para frente, mas a marca da besta é justamente uma descrição da rebeldia dos homens que mudaram o sábado para o domingo, ok? E a imagem da besta tem a ver com esse movimento ecumênico em que se unem movimentos religiosos contra os princípios da palavra de Deus. Então, o decreto dominical é o sinal, ok? Então, por enquanto, não existe nada que você possa assim falar assim, todo mundo tem que sair das grandes cidades. Não. Agora, se a pessoa quer sair por uma questão que a pessoa quer morar num lugar mais afastado, está tudo muito bem. Mas profeticamente falando, escatologicamente falando, é quando for feito o decreto dominical, pastor Boger. Muito obrigado, pastor Luiz. Excelente as respostas. Isso nos dá uma segurança que esse é o tempo em que nós temos que estar pregando. Agora, tem muita gente me pedindo aí, pedindo para a gente anunciar aonde conseguir esse manual. Esse manual. Olha só, eu acabei de postar aí tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu coloquei lá o link para você entrar em contato. Mas eu vou explicar isso aqui também para que você possa ter isso bem claro. Olha só, você entra aí novotempo.com/apocalipse. novotempo.com/apocalipse. Você vai ter a opção de fazer o curso por WhatsApp, pedir o PDF, pedir o curso bíblico impresso pelo correio, tudo gratuito. Agora, se você tem dificuldade com internet, anote aí um outro número de telefone para horário comercial você pedir o curso. 12, operadora 12, 21 27 31 21. Operadora 12, 21 27 31 21. Agora, você pode pedir esse curso também. Nesse momento, você pode, se quiser, acessar. Você pode acessar e baixar o PDF interativo, lição por lição, agora, nesse momento. Olha só, adv.st/curso interativo -apocalipse. adv.st/curso interativo -apocalipse. São as lições desse curso aqui, todas elas separadas num PDF que você pode escrever no PDF. Agora, eu coloquei aí nos comentários da nossa live agora aqui, eu coloquei esses links, esses endereços aí. Acabei de colocar e vou colocar de novo para que você realmente possa ter isso bem aí fácil de você acessar e não ficar sem esse material que é uma grande bênção. Pastor Luiz, vamos voltar aí. Sim. Antes de você falar, eu queria fazer uma propaganda aqui desse livro. Esse livro aqui, ó, Estudos Bíblicos, da Casa Publicadora Brasileira, está aqui o símbolo. Se você tiver a oportunidade de procurar a loja da Casa Publicadora, você pode comprar este livro. Este livro tem aqui um capítulo que trata das 7 trombetas de uma maneira bastante didática. E este livro, para você ter uma ideia, ele tem 200 estudos bíblicos que respondem cerca de 4.000 perguntas sobre assuntos da palavra de Deus. Tá bom? Tá aí esse material. Se você não conseguir a loja da Casa Publicadora, você entra no site da CPB ou baixa o aplicativo da Casa Publicadora Brasileira e adquira esse material. Pastor Boger. Pastor Luiz, olha só, temos mais uma pergunta aqui. Ao tocar a 7ª trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? O senhor mencionou lá, Apocalipse 11, 19, na primeira parte da classe bíblica, que tem a Arca da Aliança. E o que é que tem dentro da Arca da Aliança, pastor Luiz? Isso tem a ver com o mesmo o que tinha no Antigo Testamento, naquele santuário feito por Moisés. Lá também tem, no céu, João também viu essa tábua dos 10 mandamentos? Exatamente, pastor Boger, exatamente. Está em Apocalipse 11, verso 19. Mas antes de responder isso,
eu queria chamar a sua atenção para que depois você pudesse ler Apocalipse 11, do verso 15 até o verso 19, que é o texto da descrição da sétima trombeta. Lembre-se que a sétima trombeta anuncia que o reino do mundo, que os reinos todos, que todo o poder é dado a Cristo e que ele reinará pelos séculos dos séculos. E no verso 19, fala que abriu-se o santuário de Deus no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Veja, quando foi vista essa Arca da Aliança, sobrevieram vozes, trovões, relâmpagos. E dentro dessa arca tinha 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei. Isso na Arca da Aliança aqui na terra. Aqui nessa Arca da Aliança no céu, quando ela é aberta, diz o texto bíblico, foi vista a Arca da Aliança e aí sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Com certeza, pastor, nesse santuário celestial, nessa Arca da Aliança no céu, tem ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que são os mandamentos usados como norma, como base para o juízo final. Pastor Luiz, muito obrigado aí por as suas respostas claras e muito apropriadas aí. Vejam só, nós estamos aí na reta final, Pastor Luiz, nós temos aí só mais 5 minutinhos, daqui um pouquinho mais, se quiser acompanhar, às 9 da noite, nós estamos aí também, Pastor Luiz, o Pastor Bruno vai estar respondendo no espanhol, temos aí, se você quiser acompanhar também, você pode acessar os nossos canais, vamos estar no espanhol. Mas, Pastor Luiz, temos mais 2 perguntas finais, para termos aí esse momento de encerramento. Uma é muito importante e a outra também. Agora, essa é bem rápida. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Aí, Apocalipse 21, versos 1 e 2. Quem que é essa noiva do Cordeiro que ele vai vir buscar nessa terra, Pastor Luiz? Pastor, você já respondeu a pergunta. Já está respondida a pergunta aí, e respondeu muito bem, com certeza. Veja, a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Mas não esqueça, a Nova Jerusalém, não apenas a cidade, fisicamente falando, mas a cidade com os salvos dentro. Entendeu? Ou seja, Deus quer que haja, dentro da Nova Jerusalém, pessoas salvas, obviamente. E é por isso que a Bíblia fala que haverá as bodas do Cordeiro. Porque Jesus voltará, Jesus buscará a sua igreja, buscará os seus filhos, e ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. O novo céu tem a ver com a Nova Jerusalém, a cidade santa. E a nova terra é essa terra que será restaurada e renovada. Pastor Luiz, e a última pergunta que nós temos aqui é a seguinte: o que tudo isso tem a ver comigo nessa noite, amanhã, na próxima semana? O que eu tenho que fazer? Qual a minha preocupação? Eu tenho que ficar atento aí a jornais que me enchem de preocupação, ansiedade, redes sociais, especulações? Pastor Luiz, qual é o papel dos nossos amigos que estão aí nos assistindo? Eles têm que estar ansiosos, preocupados. O Apocalipse é um livro que gera ansiedade e preocupação nas pessoas. Qual deve ser o nosso foco agora? De cada amigo que nos assiste, qual é o papel de cada um de nós nesses dias? Na próxima semana que você vai enfrentar, eu não sei quais são suas lutas, se alguém aqui está sem trabalho, se tem familiares aí no hospital lutando com alguma questão, se está enfrentando uma luta. Pastor Luiz, o que tudo isso tem a ver com os nossos amigos que estão agora vendo? Claro que o conhecimento é importante, saber o que vai acontecer, as 7 trombetas, a última, a 7ª, as pragas, tudo isso. Mas o nosso papel diante de tudo isso, nessa semana agora, nessa noite, amanhã, segunda-feira, começa a rotina da vida. Pastor Luiz, o que os nossos amigos precisam viver para estarem aí seguros e em paz diante de toda essa convulsão social, moral e também da natureza até que Cristo volte? Verdade, pastor, boa pergunta. Pastor Boger e amigos internautas. É muito simples. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versos 30 e 31, assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Meu amigo e minha amiga, Deus está tocando as trombetas já faz um bom tempo. Deus está fazendo de tudo para chamar a sua atenção. Deus está tentando despertar você para a Bíblia, para a oração, para a igreja, para o batismo, para a conversão e para a vida eterna. E cada dia que passa, Deus está tentando de todas as maneiras abrir os seus olhos, abrir seu entendimento e mudar sua vida. As trombetas anunciam que algo maravilhoso está por acontecer. E esse algo maravilhoso é a volta de Jesus. Agora, se você tem escutado pela internet, pela TV, pelo rádio, na igreja, na sua casa, em outro ambiente qualquer, a mensagem de Deus, saiba que cada pregação, cada apelo, cada música, cada estudo bíblico faz parte do toque dessas trombetas. Deus está chamando a sua atenção para que você possa voltar para Ele, voltar para a igreja, para que você possa entregar sua vida a Ele, para que você nasça de novo, para que você recomece a sua vida com Deus, para que você possa, hoje mesmo, tomar uma decisão ao lado de Jesus, ao lado da verdade. Esse é o chamado de Deus para você. Esse é o alerta do toque das trombetas. No passado, quando se tocava uma trombeta, era para anunciar alguma coisa muito importante. E a mensagem de hoje está mostrando um Deus que está tocando a trombeta, que está gritando, tentando chamar a sua atenção. Tem pessoas que estão cochilando, estão dormindo, estão brincando com a salvação, estão brincando com a fé, brincando com a vida espiritual. Para com isso, rapaz. Para com isso, irmã. Agora é hora de você abrir os olhos, levantar a sua cabeça, tomar uma decisão e pensar o seguinte: será que se Jesus voltasse hoje, ou se eu morresse essa noite, eu estaria salvo ou estaria perdido? Eu iria para o céu ou eu perderia o céu? Pensa nisso e entregue a sua vida para Ele. Nessa nova semana que está começando agora, você deve fazer um plano, um pacto com Deus, de ler mais a Bíblia, de orar mais e de tomar a sua decisão hoje e confirmá-la todos os dias. A decisão de entregar sua vida a Jesus. E atenção, não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo, não importa se você é evangélico, é católico, é espírita, é ateu, é jovem, é adolescente, é adulto, se você é pastor, se você é padre, se você é bispo, se você é famoso, é uma pessoa anônima, não importa. Jesus está chamando você, Jesus está convidando você hoje a entregar sua vida a Ele, a escutar o chamado dEle, a ouvir o toque da trombeta e tomar uma decisão definitiva. Eu quero saber se você tem coragem de entregar sua vida para Deus, se você tem coragem de dar o seu testemunho agora e dizer assim: Pastor Luiz, Pastor Boger, eu quero entregar minha vida para Deus. Eu quero ver se você aceita, se você realmente aceita. Quero ver se você tem fé ou não tem fé, se você ama a Deus ou se você não ama, se vai ou não vai, é céu ou inferno, é vida ou morte, é bênção ou maldição. E aí, aceita ou não aceita? Se você aceita a Jesus, aceita voltar para Ele, aceita se batizar, aceita entregar sua vida para Ele, é agora, é esse o momento. Veja, não estou pedindo seu dinheiro, estou pedindo que você entregue a sua vida para Jesus. E eu estou esperando a sua mensagem. Mande a mensagem para cá e diga: Pastor Luiz, Pastor Boger, eu aceito, eu aceito. Vamos lá, irmão, vamos lá, irmão. Faz quanto tempo que você está postergando a sua decisão? Quanto tempo faz que você vem deixando para depois, deixando para depois? Até quando você vai deixar para depois? Até quando? Hã? Me diz aí. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a hora da sua decisão. Eu espero que você escreva para cá e diga: Pastor, eu aceito. Eu quero entregar minha vida para Deus. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Pastor Boger. Pastor Luiz, nós temos também muitos amigos aí que estão dizendo sim, eu aceito. E também nós temos muitos que estão mandando pedidos de oração. Chega o nosso momento final para orarmos. Aqui tem pessoas que perderam amigos, familiares, pessoas que estão sofrendo, tem desemprego, tem pedidos pelos filhos, tanta dor. A gente olha isso, são
parte dos sinais que nós estamos vivendo aí de um mundo que está cada vez mais caótico, mas a gente vê também um grupo de pessoas que estão aqui conectados, compartilhando esperança. Você pode ser um pregador, passando esse link para outros, mostrando onde buscar o curso bíblico. É o curso que mais tem sido distribuído nos últimos dias agora, pela Novo Tempo, e nós estamos aí juntos contigo nisso. Pastor Luiz, é o momento de nós orarmos por cada um dos pedidos que foram escritos, mencionados, e até mesmo aqueles que não conseguiram escrever. Eu gostaria que todos eles fossem incluídos nessa oração final de bênção a cada um desses nossos amigos. Pastor Boger, muito obrigado. Então, vou pedir a você que ore, Pastor Boger, por essas pessoas, e depois que você orar, a gente se despede. Ok. É isso mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar com você. Vamos orar então? Que você sinta a presença e a paz de Deus nessa próxima semana. Querido Pai, nosso Deus, o Senhor está aqui com cada um de nós, cada um dos nossos ouvintes. Alguns estão escutando, outros estão em outras atividades aí, mas estão conectados com a gente e também com o céu. Eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor possa visitar a casa, a vida, a família de cada um de nós, trazendo a paz, o conforto, a confiança e a certeza em tua promessa, que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação desse mundo. Portanto, Pai, nos lembre disso a cada instante, que o Senhor está sempre ao nosso lado e nessa semana nos acompanhe a cada instante por Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Pastor Luiz, amém. Uma feliz semana para todos os amigos aí e que você possa a cada dia buscar a palavra de Deus, estar reavivado e compartilhar essa esperança com outras pessoas também. Obrigado, Pastor Boger. Obrigado a cada amigo internauta. Deus abençoe. Forte abraço. Fica na santa paz. Durante a semana tem a Arena do Futuro. Não perca. Fique ligado. Deus te abençoe e até o próximo domingo, pastor. Pastor, fala o tema do próximo domingo. Opa! No próximo domingo nós vamos ter aí, vejam, cada semana nós temos aí um tema profético, profundo, né? E um tema que ele dá uma suavizada. Então, na próxima semana é o livro sobrevivente, é o tema 12. Nós temos aí 21 temas. E aqui está o tema da próxima semana, o livro sobrevivente. A história desse livro extraordinário que Deus tem aí para a gente na próxima semana. Que Deus te abençoe e até lá. Não falta, domingo que vem, Tchau. 19 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.